Do jeito que você está, pegue a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho escrito por João, capítulo 14. Enquanto você vai procurando, minha palavra de muitíssima gratidão, vida do apóstolo Valdivino. Ele disse aqui aos irmãos que temos um tempo de amizade, não somente em púlpito, mas extra púlpito ou fora da igreja, e eu louvo ao Senhor pela vida do pastor que Deus deu a vocês. Toda a igreja assim concorda e também louva ao Senhor, pode concordar dizendo amém. Amém. Deus seja louvado pela vida da Bispa Irene, de toda a família Freitas. Deus seja louvado pela vida de vocês e de toda a igreja. Irmãos, Evangelho escrito por João, capítulo de número 14. Amados, eu sei que vocês têm recebido uma educação espiritual muito, muito honrosa, mas eu gostaria de fazer uma ressalva e fazer um pedido a todos vocês, que preste o máximo de toda a sua atenção à palavra de Deus. Toda a sua atenção a partir desse momento ainda é muito pouca, pois nós de fato ouviremos a voz de Deus falar conosco. Você verdadeiramente, de verdade, palavra do crente assim, sim ou não, você verdadeiramente ama ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Então vamos lá, nós vamos com paciência, com muita calma, aprendendo, sendo ensinados, e aí Deus é responsável em fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? João, capítulo de número 14, nós leremos apenas os 2 primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo de número 2. E não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e credes também em mim. Na casa de meu pai há poucas moradas. Está escrito isso? E na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Irmãos, por gentileza, vamos ler todos nós o versículo 2, por gentileza, todos nós, a igreja inteira, em uma sonora e alta voz. Vamos todos no 3, 1, 2, 3. E na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Você pode dizer amém? Amém. O capítulo de número 14, que nós acabamos de fazer leitura, é um dos textos mais marcantes, não só do Novo Testamento, não só dentro dos escritos do servo de Deus chamado João. Passa a ser um dos textos mais marcantes de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. De fato, é um texto que nos marca, pois o Cristo passa a pregar um sermão e elevar o nível, para que não somente os seus discípulos, mas para que de geração em geração, todos quanto passasse a receber Cristo, tendo recebido o direito de ser chamado Filho de Deus, estivesse debaixo de uma tão profunda e imensurável promessa como essa. É impossível entendermos o capítulo 14 se não voltarmos para o contexto do mesmo capítulo, que é o capítulo anterior, o capítulo de número 13. Irmãos, eu disse que o capítulo 14 é fantástico e o capítulo 13 também é, porque na verdade um capítulo vai completar o outro.
Para entendermos o capítulo de número 13, nós precisamos reparti-lo basicamente em 3 partes. A primeira parte do capítulo de número 13 é quando Cristo vai fazer participação, ele vai celebrar a festa mais desejada para os judeus até os dias atuais, que é a festa da Páscoa. Nós já estamos se aproximando aqui na nossa nação, no Brasil, a nossa celebração ou a festa da Páscoa nossa, que na verdade não tem absolutamente nada, nadíssimo a ver com a celebração da Páscoa dos judeus. Cristo vai celebrar a festa da Páscoa e vai participar da celebração da Santa Ceia. E um fato Jesus fez nesta celebração, quando reuniu os 12 discípulos diante dos teus olhos, pegou uma toalha limpa, pegou uma bacia com água limpa e passou a lavar os pés de todos os discípulos. Eu fiz questão em dizer todos os discípulos para que você não pense que Cristo pulou a vez de Judas, o traidor, para lavar os pés do próximo. Jesus não pulou a vez do traidor, em contrapartida lavou os pés do traidor, provando profundamente a sua humildade e a lição de que não precisava devolver no mesmo tapa ou na mesma moeda, porque nós precisamos entender que a vingança não pode ficar dentro do meu coração, porque todo traidor sempre acaba morrendo sozinho. Cristo vai lavar os pés do traidor, de todos os discípulos. Esta é a primeira parte do capítulo 13. A segunda parte do capítulo 13 é quando Cristo revelou de fato quem seria, pois ainda ninguém sabia a não ser a Cristo. Jesus descortinou e passou a revelar quem de fato seria o seu traidor. Jesus, assentado na mesa, ele disse: aquele que tomar um bocado do meu prato, este é o traidor, porque ele está aqui no nosso meio, assentado na mesa. E aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a se razoar entre eles, dizendo: será que sou eu? Não será que sou eu? E Jesus deu sinal para eles, até que Judas disse: Senhor, sou eu o traidor? Cristo responde afirmando, dizendo: tu o disseste. Vai, faz tudo quanto já está no seu coração. A partir deste momento, Judas vai colocar em execução na íntegra o plano da traição. O terceiro objetivo do capítulo de número 13 foi quando Jesus quis revelar qual foi o maior sentido, o maior legado que ele poderia deixar para a sua igreja. Irmãos, se lembrem do que eu disse, que base do capítulo 14 está dentro do capítulo de número 13. Eu amo pregar usando a Bíblia, lendo textos, usando referências, e eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, porque nós vamos usar a palavra de Deus. Eu quero ler com você o capítulo de número 13 e o versículo de número 34, e aqui está a prova cabal de qual foi o maior legado que Cristo deixou para a sua igreja. E está escrito: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. O maior legado que Cristo deixou para a sua igreja foi, é e sempre será o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, Paulo vai encerrar, se não me falha a memória, o verso também de número 13, dizendo: pois permaneçam agora estas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas a maior de todas elas é o amor. Este de fato foi o maior legado que Cristo poderia deixar para a sua igreja, que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso é mandamento.
resumido por Cristo, e isso de fato é um conceito do qual a igreja jamais poderá se desviar. Até que inicia-se o capítulo de número 14, quando Cristo vai elevar o nível do seu sermão, fazendo com que os discípulos pudessem entender alguns segredos e algumas importâncias a respeito de uma esperança que não somente a eles os aguarda, mas para toda a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. O capítulo de número 14 inicia-se com uma palavra de muito conforto. O desejo de Cristo era fazer com que os discípulos levantassem a cabeça e dessem a continuidade na palavra, na promessa, no mandamento, na ordenança, nos preceitos, nas regras, nas leis, no foco, no objetivo, e assim vai. Cristo havia liberado uma palavra para os seus discípulos, dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Aquele que não crer, não for batizado, este já está condenado. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, principalmente após a sua morte, houve-se uma profunda tristeza dentro dos seus discípulos, exatamente por causa da ausência de Jesus. Amados, quando passamos a analisar ponto a ponto do capítulo de número 14, observando pontuações, observando vírgulas, observando paradas, observando continuidade no texto, vamos aprender algumas lições fundamentais, iniciando pelo fato do desejo de Cristo ver o coração dos discípulos de pé, mantendo a esperança firme na esperança que nos aguarda. Não obstante disso, também a respeito da nossa vida terrena. Cristo inicia o capítulo 14 dizendo: e não se turbe o vosso coração. Amados, o primeiro motivo pelo qual Jesus percebeu, e eu sou apaixonadíssimo por Cristo, por minuciosos detalhes, e um deles é o fato de que Cristo consegue fazer uma leitura perfeita, um diagnóstico perfeito de qual é a situação pelo qual nós estamos enfrentando. Com apenas um olhar apenas, ele consegue diagnosticar qual é o tipo de sentimento que está dentro da sua alma. Cristo olhou para os seus discípulos e percebeu que havia-se um vazio, havia-se uma lacuna que somente ele poderia preencher. Quando ele percebeu, ele olhou para os seus discípulos e disse: e não se turbe o vosso coração. Levantem a cabeça de vocês, continuem a caminhar, pois a obra não parou e não vai parar por aqui. O primeiro significado pelo qual os discípulos estavam entristecidos. Você não se esqueça do que eu disse, que base do capítulo 14 está dentro do capítulo de número 13. Por gentileza, novamente leremos a palavra de Deus, capítulo de número 13 e o versículo de número 33. Nós vamos aprender qual foi o primeiro motivo pelo qual os discípulos entraram nessa tristeza profunda. O versículo 33 diz-nos assim: filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo dito também agora. Você percebeu o motivo pelo qual os discípulos entraram dentro desta tristeza profunda? Seria por causa da futura ausência física de Jesus. Mas quando Cristo percebeu essa tristeza, ele afirmou, dizendo: mas não se turbe o vosso coração.
O que Cristo estava querendo dizer era exatamente isso. Não é porque eu ficarei ausente no meio de vocês no corpo físico, é que eu deixarei vocês sozinhos. E esse texto se completa com outro texto escrito por João, quando Cristo intercede não só pelos discípulos, mas também na totalidade para a sua futura igreja que iria nascer e também ser inaugurada. Jesus disse: e eu não vos deixarei órfãos e sozinhos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era exatamente isso: eu vou, mas o outro Consolador virá e cuidará de vocês nos mínimos detalhes. Um segundo motivo pelo qual os discípulos estavam entristecidos, aparentemente eles acreditavam: se Cristo não estiver aqui, nós não comeremos, não terá mais multiplicação de pães, não terá mais multiplicação de peixes, nós não iremos nos fartar, nós não iremos beber e nós não iremos nos vestir. Eles estavam se entristecendo de forma antecipada e equivocada, porque há um outro texto que o próprio Cristo fez uma ressalva para os discípulos, dizendo: e não vos entreis em ansiedade. Vocês não devem ficar ansiosos, nem pelo que de comer, nem pelo que de beber, e nem pelo que de vestir. Jesus olha para os discípulos e diz: olhem para os céus, olhem para as aves que estão voando, vocês entendam que o Senhor delas cuidam. Quem dirá de vocês que são maiores do que as aves dos céus? Jesus disse: agora, do jeito que vocês olhou para cima, olhem para baixo. Olhem para os lírios do campo, não tecem, não plantam, não fiam, não colhem, e o Senhor está cuidando. Quem dirá de vocês? Eu preciso entender que se o Senhor está cuidando de mim nos mínimos detalhes, nós estamos enfrentando praticamente mais de 2 anos de pandemia. Façam uma retrospectiva de todo esse período que você enfrentou. Faltou pão na sua mesa? Faltou alimento na sua casa? Olha para o seu pé e veja o sapato, a sapatilha, o tamanco, o sapato que você está usando tão bonito. Olha para esta vestimenta. Possa ser que depois deste culto você vai sair e vai se reunir com alguém em uma mesa para comer uma bela de uma pizza, porque Deus está cuidando e não deixará de cuidar de você nos mínimos detalhes. E não se turbe o vosso. O que eu acho, irmão, se lembre, eu disse que Cristo é muito taxativo. Ele sabe fazer um diagnóstico perfeito e sabe aonde é que está morando a tristeza. E ele disse: eu sei que a tristeza de vocês está no coração, e não se turbe o vosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 24. Sobre todas as coisas em que deve se guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Uma vez que o meu coração está guardado em Deus em temor, não existe inferno, não existe absolutamente nada que venha fazer com que a minha fé emudeça e esmoreça. Eu preciso guardar o meu coração como um jardim fechado e dar acesso somente à vontade, à promessa e à presença de Deus.
Perceba, se você der uma olhadinha para trás, você vai perceber que os maiores erros que você já tomou na sua vida, as piores decisões que você já pôde tomar na sua vida, foi porque o seu coração estava em turbulência. Uma vez que o meu coração não está em paz, eu não consigo ser guiado dentro da vontade de Deus. Quando o meu coração está sendo levado às águas tranquilas, o próprio Deus se encarregará de guiar os meus passos à vontade eterna. E não se turbe o vosso coração. Agora eu preciso chamar a sua atenção, porque isso é espetacular. E não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Amados, apóstolo Valdivino, Cristo não poderia dar aqui um ponto final, encerrar o versículo 1 e pular para o versículo de número 2, encerrando assim o mesmo. Eu digo a vocês que não, pastor Douglas, mas não é necessário crer somente em Deus. Eu lhe afirmo com muita certeza, dizendo que não. Mas se eu crer em Deus, somente em Deus, eu vou conseguir salvação? Eu respondo dizendo novamente com muita certeza, dizendo que não. Crer em Deus não é o suficiente. Prova disso está no texto. Jesus disse: credes em Deus e credes também em mim. Amados, eu preciso primeiro crer em Cristo para que o meu coração consiga se abrir para Deus. Foi por isso que Cristo disse: e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então entenda, Cristo não é parede, Cristo é ponte. Como assim, pastor Douglas? Eu não entendi. Cristo não é parede, Cristo é ponte. Por que ele não é parede? Porque parede limita a passagem de alguém de um lado para o outro, enquanto a ponte consegue ligar alguém que está aqui para um outro ambiente que não permanece do lugar da onde ele saiu. Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, nos abriu um eterno acesso à presença de Deus. E quando Mateus escreve no capítulo 27 e o verso de número 50, e quando Cristo rogou ao Pai mais uma vez, rendeu o seu espírito, e o véu do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo. Éramos excluídos da presença de Deus, mas a morte vicária e cruel de Cristo Nazareno na cruz do Calvário nos deu acesso novamente à presença do Pai. É por isso que eu amo Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 14, 15, 16 e avante. O escritor disse: entrem com confiança ao trono da graça, para que vocês encontrem graça em tempo oportuno. Quem não quer entrar, não entre. Mas se as janelas e as portas estão abertas e Cristo está com a mão estendida dizendo: é só entrar e participar do banquete, porque muitos estão querendo ficar pelo lado de fora. E não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E agora eu quero chamar a máxima da sua
sua atenção, Cristo eleva o seu sermão, quando no versículo de número 2, ele inicia dizendo: e na casa de meu Pai há muitas moradas. Amados, Jesus disse que há, do verbo haver, existir, e na casa de meu Pai há muitas moradas. Você não vai conseguir entender o motivo pelo qual Jesus disse isso se eu não lhe der uma básica explicação. Porque Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. O que na verdade Jesus estava fazendo era dando um tapa na cara dos religiosos, principalmente dentro da mente farisaica. Os fariseus, os religiosos, pregavam a todo instante, dizendo que o templo de Jerusalém seria a morada eternal deles. E o que é que eles pregavam? Esse negócio que Jesus está pregando aí, de tirar vocês aqui da terra e um dia vir arrebatar vocês e levar vocês a uma outra dimensão, isso aí é falácia, é balela. Eles apontavam o dedo para o templo de Jerusalém e dizia: eis aqui a nossa morada eternal. Jesus olhou e disse: opa, se vocês quiserem continuar morando aqui na terra e fazer da terra a morada de vocês, assim vocês façam, mas na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu confesso que eu até entendo a fissura destes homens pelo templo de Jerusalém. Amados, me ouça, o templo de Jerusalém era espetacular, basicamente repartido em 3 partes. Quantas partes? Quantas partes? 3 partes. A primeira parte era o pátio, a segunda parte era o lugar santo, e o terceiro lugar era chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, onde entrava apenas o sumo sacerdote uma vez no ano, para sacrificar um animal em remissão e redenção dos pecados da nação de Israel. Olhe para mim, o templo de Jerusalém era tão espetacular, mas tão espetacular. Esses 3 ambientes, esses 3 lugares, havia-se uma porta que costumeiramente eles também chamavam de véu. Esta porta, ou cada porta, ligava um ambiente para dentro do outro. Agora eu chamo a sua atenção. De forma carinhosa, os israelitas colocaram um nome específico em cada porta que levava de um lugar para o outro. O nome da primeira porta era Verdade. O nome da segunda porta era Caminho. E deixa eu te dizer algo, essa segunda porta era tão espetacular que os judeus construíram ela muito estreita, estreitinha. E é esse um dos motivos pelo qual Jesus se referiu à porta do céu, dizendo: a porta é estreita e poucos serão os que entrarão e passarão por ela. Não só estreita, mas ela também era de uma estatura muito baixa. E por que, pastor Douglas? Porque o judeu acredita que na presença de Deus ninguém pode entrar com o seu nariz empinado. Na presença de Deus eu preciso me curvar para entrar para dentro dela. Primeira porta, o nome dela era Verdade. A segunda porta era Caminho. O nome da terceira porta era Vida. Você percebeu algo aqui, uma semelhança? O nome das 3 portas era Caminho, Verdade e Vida. Foi por isso que Jesus no mesmo capítulo disse: mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem
passar por mim encontrará o Pai. Quem abraçar a mim vai abraçar o Pai. Quem ver a mim vai também ver o Pai. Quem me aceitar também aceitará o Pai. Quem abraçar o ministério que eu vos ordenei também vai abraçar o chamado do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus olha para os religiosos e disse: e na casa de meu Pai há muitas moradas. Apóstolo Valdivino, isso aqui aparentemente é muito confuso, pois Jesus disse que o Pai tem casa. Pastor Douglas, o Pai, Deus, tem casa? Irmãos, olhe para mim e ouça. Deus é tão chique, Deus é tão chique que tem casa, e não tem apenas uma. Deus tem 3 casas. Quantas casas? 3 casas. A primeira casa de Deus é a casa chamada de templo, a igreja de 4 paredes. Paulo escreveu ao jovem Timóteo dizendo: Timóteo, como cuidará o obreiro da casa de Deus se primeiro não cuidar da sua própria casa? A segunda casa de Deus é essa pessoa que está sentada do seu lado, bonita, bem arrumada e cheirosa. Essa pessoa que está do seu lado é casa de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o verso de número 16: e não sabeis vós que sois templo, sois morada, sois habitação do Espírito Santo de Deus, e quem destruir esta casa também será destruído. A terceira casa de Deus é o céu, a morada do Altíssimo. Só que eu preciso entender que assim como existe 3 casas, também existe 3 céus. Como assim, pastor? De que céu Jesus estava falando aqui? Se existem 3 céus, qual é o céu que Cristo está falando aqui? Primeiro, existem 3 céus? Existem, amados. Céus não está no singular, está no plural. Vem da palavra hebraica Hashamaim. E aí você se lembra de Gênesis capítulo de número 1: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et haretes. Hashamaim, céus, no plural. Então não existe apenas um céu, existem 3 céus. E eu lhe provo novamente. O apóstolo Paulo disse: eu conheci um homem, eu não sei se no corpo, na carne ou no espírito, mas eu sei que ele foi arrebatado para o 3º céu e viu coisas imensuráveis, das quais eu nem posso relatar a vocês agora, porque vocês ainda estão no leite espiritual. Amados, o primeiro céu é o céu de nuvens que está diante dos nossos olhos. O segundo céu é os céus cosmos de sol, lua e estrelas. Mas o terceiro céu é o céu aonde Isaías e os profetas um dia olharam para cima e disseram: eis que vejo os céus abertos, e existe um ser sublime que está sentado em um alto e sublime trono, e o Filho de Deus, Estevão disse, e o Filho de Deus está sentado à direita do Deus Pai. E é isso que eu quero pregar a vocês esta noite. Irmãos amados, eu sei que a mensagem do céu já não surge mais os efeitos como surgia antigamente. Eu sou um jovem, eu tenho ainda 29 anos de idade, mas eu tive a graça, o prestígio e a oportunidade de ser criado e nascer dentro da igreja. E eu me lembro que as mensagens que mais a igreja amava eram as mensagens da cruz de Cristo e a mensagem do arrebatamento.
arrebatamento. Eu sei que você entende que isso não é visão minha, mas a mensagem dos céus estão se esvaindo, está se findando, está se acabando. E por que, pastor Douglas? Porque na verdade muitos estão se familiarizando tanto com as coisas terrenas, que estão se esquecendo que a nossa morada não é aqui. Eu preciso te dizer isso com muita paciência. Está chegando este dia, está se aproximando este profundo e terrível dia, e ele não vai tardar. E nem todos têm a coragem de dizer em alta voz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No dia que a igreja se esquecer da mensagem do arrebatamento, o Espírito de Deus já saiu desta igreja há muito e muito tempo. A nossa cidade não é aqui, a sua cidade eterna não é Valinhos, a sua cidade eterna não é Campinas, a sua cidade eterna não é São Paulo. Está se aproximando o dia, e eu sei que escatologicamente existem muitas coisas para ser cumpridas, mas se Ele quiser, pode ser ainda essa noite, enquanto eu estou anunciando este sermão para esta igreja, eu posso crer que Ele pode vir buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Pastor Douglas, eu não sei se eu estou preparado, e se Ele vier hoje, eu não sei se eu vou, eu não tenho certeza da minha salvação. Você ainda tem tempo, você ainda tem oportunidade. Mas pastor Casoni, desde criança eu ouço, eu ouvi o meu bisavô, eu ouvi o meu avô, eu ouvi o meu pai, eu ouvi o meu pastor pregando desde muito criança, dizendo que ele viria. Eu já sou um jovem, um rapaz, um moço, um ancião, uma senhora, e ele ainda não voltou. Mas no tardar do noivo, os que permaneceram com a sua lâmpada com azeite, esses entrarão pela porta. Tem muita gente que já não crê mas na mensagem do arrebatamento. Mas essa noite a mensagem que eu vos prego é: Ele virá e buscará um povo zeloso e de boas obras. Se você não crê, eu te respeito, pastor Rogério, mas eu não quero morar aqui. Se um dia, você que não quer, se um dia Deus me der um carro excelente, eu deixo ele de presente para você. Se um dia Deus me der uma mansão, eu deixo ela de presente para você. Porque nenhuma casa espetacular na terra pode se comparar com a casa que Deus tem preparada para mim nas mansões celestiais. Eu senti um arrepio aqui. Eu senti, quem me conhece sabe que eu não brinco com emoções espirituais e não brinco com mensagem. Você não vai morar aqui eternamente. E deixa eu te dizer uma coisa: possa ser que você não mora na casa dos teus sonhos, possa ser que você não mora na rua dos teus sonhos, possa ser que você não tenha a porta dos teus sonhos, possa ser que você não mora no condomínio dos teus sonhos, possa ser que você não mora no bairro dos teus sonhos, mas vai chegar um dia em que você vai ficar pasmado com a casa que já está preparada para você na mansão celestial. A casa que está preparada para você nem se compara, não se compara
João disse às ruas: é como, amados, no céu não tem ouro. Tamires, no céu não tem ouro, no céu não tem diamante, no céu não tem cristal. João escreveu dizendo às ruas: é como, o apóstolo, quando João viu a magnitude do céu, ele disse: eu preciso encontrar alguma coisa muito valiosa na terra, o que mais tem valor, para tentar comparar com a visão imensurável que eu estou tendo aqui nesse ambiente de glória. Ele disse: as ruas são como de ouro e são como de cristais. Não tem buraco como você anda com o seu carro. Você não tem, não, você não tem. Você ainda não imaginou, mas esse dia chegará. Você não vai mais precisar do mecânico para levar o seu carro porque furou o pneu. Não, as ruas dos céus são maravilhosas. Os rios da terra, muitos deles eu não posso nem tomar água. Peixes, não, água poluída, mas há uma água maravilhosa. E existe maná do trono de Deus, águas maravilhosas. Eu tenho certeza que eu vou beber desta água. E deixa eu te dizer uma coisa: porque Deus vai arrebatar a sua igreja, porque o arrebatamento dará descanso para a igreja de Jesus Cristo. Hebreus capítulo de número 4. E para o povo de Deus ainda restará, e resta um descanso. Oh, minha irmã, eu sei que você está cansada. É tanta luta, é tanta tristeza, é tanta prova, é tanta angústia, mas está chegando o dia de você dizer adeus. Eu vou sair daqui. Eu vou dizer uma coisa: no céu não haverá tristeza, no céu não haverá angústia, no céu não haverá lágrimas, no céu não haverá choro, pois Ele enxugará dos nossos olhos todas. Não é uma, não é duas, não é meia dúzia. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você está chorando hoje, mas o dia do teu descanso está chegando aí. Glória a Deus. É muita enfermidade, a cada dia aparece uma diferente. É Delta, é Omicron, é coronavírus, é Covid, é tanta coisa. A medicina correndo para um lado, para o outro, tentando descobrir uma injeção, uma vacina que cura enfermidades que são causas insolúveis. Mas eu preciso te dizer: está chegando o dia em que nós pisaremos em um ambiente. Lá não haverá UTI, lá não haverá hospital, lá não haverá UBS, lá não haverá UPA, lá não haverá Santa Casa. Sabe essa enfermidade que você entrou aqui essa noite? Prepara, porque naquele grande dia você vai dar adeus para ela. Você vai estar diante de Deus dizendo: santo, 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 santo. Você pode abrir a boca por 30 segundos e adorar. Tem alguém aqui sentindo o cheiro do céu? Tem alguém aqui sentindo o cheiro do céu? Tem alguém aqui sentindo o cheiro do céu? Está escrito em Filipenses capítulo 3 e o versículo de número 17: está chegando a nossa cidade, está se aproximando, a nossa cidade está se aproximando. Oh, me ouça, um dia alguém vai passar lá na porta da sua casa e vai dizer: cadê aquele crente? Cadê o Rogério? Cadê a Tamires?
e vai passar na porta dessa igreja e vai dizer: cadê aquele povo barulhento? Aonde está as irmãs que cantavam com alegria no círculo de oração? Cadê o apóstolo que pregava com tanta autoridade? Cadê aquela juventude que tanto sofreu tentação debaixo de tentação, mas venceram e perseveraram até o fim? Vai chegar e está se aproximando. Eu não quero ficar aqui, eu quero subir. É só você e Deus. Adoração é só você. Enquanto a igreja estiver no céu, se regozijando, se alegrando, a terra estará em agonia e em desespero. Os homens chorarão lágrimas de sangue, irão implorar por misericórdia. Sabe aquela pessoa que vinha aos cultos e nunca aceitou a Cristo? Era simplesmente um colega da fé. Ele vai dizer: por que eu não aceitei a Cristo no dia que o pastor fez o apelo? A terra vai chorar, a terra vai gemer. Ai das gravidades! A Bíblia diz que não haverá dia tão terrível igual a esse. Os homens vão procurar a morte e a morte vão fugir deles. O magma da terra superaquecido guia terremotos, acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir as camadas de ozônio. Esconde o planeta aos raios do sol, vulnerável pondo um peixe no anzol. A terra que hoje está triste vai gemer e chorar, mas no Apocalipse a igreja estará no céu. Vem, o noivo vem, o dia do meu casamento está chegando. Ele está vindo aí, montado no seu cavalo branco, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, eu estarei lá. Eu vou abraçar o meu Pai. Eu estarei frente a frente. Você pode dizer: Maranata. Ouça, 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 ouça. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Se a mensagem do céu não te fazer ter o desejo de se arrepender, o que mais? Se converta enquanto é dia. Deus não quer deixar você de fora. Deus não quer deixar a sua família de fora. Se Deus quisesse, Ele não diria: e na casa de meu pai há muitas. É para você, é para o seu pai, é para o seu. A Globo pode dizer que não.
mas Ele vem. As redes de televisões podem dizer que não, mas Ele vem. Ateus e agnósticos podem dizer que não, céticos, mas Ele vem. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Eu não insisto. Eu quero aqui na frente agora a primeira pessoa. Pastor, eu estou afastado, eu estou desviado. É você que Ele está chamando você. É essa noite, não pode passar dessa noite. Eu quero a primeira pessoa aqui. Aqui. Eu não vou insistir. Não precisa nem levantar a sua mão. Saia do céu. Te reproba calamanjo remasi calamandarabia. Ai, como eu queria que você estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui no meu corpo. Joremasi calamanda reproma calamaia. Sobre de calamanto remasi calamandarai joremasi candarabia. Oh, glória a Deus. Olha isso daqui, olha isso daqui, olha isso daqui. Quem foi que disse que Deus nos salva em culto de ceia? Nós temos 3 aqui, 3 jovens. Vocês 2, ele 2. Cadê o terceiro? Aleluia, Deus! Aleluia! Pastor, eu ainda não aceitei Jesus. E sabe, eu tenho medo de aceitar e amanhã estar cometendo os mesmos erros. Aleluia, Jesus! Porque eu quero ser assim. No dia que eu for, eu quero ser um crente de verdade. Aleluia! Oxe, tu tá esperando o que, homem? A porta do céu está aberta e Ele está dizendo: entra logo. Antes que essa porta se feche e você não se lamente dizendo: por que eu não entrei? O tempo e a oportunidade são dados para todos. Eu não insisto. Eu quero a terceira pessoa. Pastor, eu estou com vergonha. Eu estou assim, sabe? Não tenha não. Eu quero você aqui. Eu conto até 5. Quase 700 mil pessoas morreram no Brasil. E quantas gostariam de ter a oportunidade que você está tendo? Eu conto 5. Aleluia! 4. Quem sabe você está com o coração pulsando, dizendo: eu vou. Não vou. Não, eu vou. Não vou não. E o Senhor está dizendo: quebra esse gelo e vem logo, porque eu quero te dar um abraço de pai e lhe dar o que até hoje o mundo não lhe deu. 3, 2, 1. Deus lhe dê uma outra oportunidade. Amém.
Oh glória, oh glória, oh glória. Oremos. Tá aceitando ou voltando? Aceitando, voltando. Amém? Tá tempo ainda, né? Oh, apóstolo, eu estou em cima do muro. Desça. É para isso que ele disse aqui. Bem, o apóstolo, o arrebatamento ainda vai demorar. Talvez ele não venha, mas você vai. Como? Por meio da morte. Eu sempre ensino aqui. Você talvez durma e não acorde. O arrebatamento pode chegar hoje, amanhã, e está aqui, ó, a oportunidade. Amém? Oremos, Pai. Eles estão reconhecendo, Pai, estão hoje aqui diante do altar. Mais vale uma alma salva que o mundo todo perdido. Glorifica agora teu nome, perdoando eles. Escreva o nome no livro da vida para todos sempre. A igreja diga amém, amém, amém. Palma de vitória, por favor.